Vamos lá, pessoal. Esse é o segundo vídeo, depois daquele mais sério, né? Foi algo assim mais sério, sobre acreditar, sobre fé. Agora, eu tava pensativo, eu falei, cara, eu quero gravar outro vídeo. Eu fiquei pensando, né, o que que eu vou falar? E aí eu vim aqui, eu vim na palavra criatividade, mas eu vou deixar mais pra frente. Aí veio diversas questões, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que escolher o que que eu vou falar. E aí veio esse tema que seria perfeição. Ou, às vezes, a coragem de ser também imperfeito. Nesses dias também refleti diante de diversas situações, né, que eu passei na minha vida, a qual eu nunca parei para refletir mesmo, sabe? Sobre, ao longo da minha trajetória, naquela correria, né, que eu tinha e tal, eu nunca parei para pensar assim, poxa, nesse tema, né, sobre a perfeição, sobre errar. Vamos colocar que antes eu tinha essa coisa comigo que eu não podia errar. Errava com alguém, falava uma coisa que alguém entendeu errado o que eu queria dizer e aí a pessoa entendia de outra forma. Isso me afetava demais, sabe? Tipo assim, errei na minha apresentação, errei com fulano, errei no meu trabalho, errei numa atividade que eu me propus a fazer. E isso já me tirou muito do meu. Deixa eu arrumar aqui. E isso já foi um grande barreira para mim, sabe? A questão do errar. Onde você quer chegar nisso, Matheus? Eu quero chegar realmente na parte de, olha, você vai errar, né? E tá tudo bem. E se permitir errar também é uma evolução, porque a partir do momento que você erra, você tem a oportunidade de refletir e mudar. Exemplo, eu tinha muito medo de, antigamente, eu nunca fui também tão extrovertido, né? Eu sempre fui uma criança, voltando lá na minha infância, eu sempre fui aquele carinha peralta na sala, eu não. Eu conversava na hora do fundão, assim, e ria, brincava. Eu era, tipo, eu sou muito inteligente também, era uma criança super inteligente, tipo, tirava notas altas, sabe? Os coleguinhas sempre pediam ajuda em matemática, português também, eu sou muito bom em português, questões de português, tipo, texto, interpretação também. Então, assim, eu sempre fui aquela criança. Eu era bem elétrico em turma, não conseguia prestar muita atenção, mas, assim, aprendia muito rápido as coisas, sabe? Aí, conforme fui crescendo, diversas coisas eu já me propus, já me desafiei, mas sempre tive aquele meu medo, né? Aquele, poxa, e se eu errar? Vou apresentar um trabalho, e se eu gaguejar? Sabe? Essas questões assim. E se eu falar algo errado? E se eu falar uma coisa que eu quero pra pessoa e a pessoa não gostar? Tipo isso, sabe? Então, isso foram questões que me fizeram refletir sobre isso, sobre essa questão do erro. E assim, com o tempo, eu tive esse desafio, né? Esse alto desafio de me colocar à prova, sabe? De colocar cara a tapa nas situações. Eu sou uma pessoa que se eu vi que que tem que fazer, se eu sentir que tem que fazer aquilo lá, eu vou. Né? Eu não penso muito. Tipo assim, eu prefiro às vezes fazer e saber que eu tentei do que não fazer e depois ficar pensando o que eu poderia ter feito, né? Eu sou dessa pessoa. Então, muitas coisas na vida eu aprendi fazendo mesmo. Tipo, eu comecei a vender. Eu já fiz. Vou falar pra vocês que eu já fiz. Eu já vendi coisas, eu já fiz teatro. Então, foram atividades que me desenvolveram como pessoa. Que não me deixaram tenebroso. Tipo, vim aqui gravar esse vídeo, estou falando com você, eu não. E talvez eu não vou cortar esse vídeo, eu vou deixar diretão. Não tenho medo de gaguejar, sabe? E assim, tô super natural falando, sabe? Isso foi depois de muito tempo, né? De prática. Então, assim, eu já vendi no colégio, eu vendi muitos produtos, né? Vendedor e tal. Eu gostava de ganhar meu dinheiro.
ia lá nos coleguinhas e vendia, né, os produtos que eu tinha para lucrar, abrir uma atividade nova de teatro, uma atividade para apresentar um trabalho. Trabalhei em grupo da faculdade, né, tinha muito trabalho na faculdade. Então eu sempre me colocava à prova. Porque eu pensava, não, cara, se eu ficar aqui com medo de fazer, eu vou me arrepender e não vou aprender também. E, Matheus, onde que você quer chegar? Onde que eu quero chegar para vocês? Gente, se provem, não tenham medo, né? Sei que muita gente tem timidez, tem medo de fazer as coisas, de julgamento, por conta de traumas passados, por conta de julgamentos quando era criança, né? Alguém colocava apelido em você e tal. Mas isso é passado, tem que esquecer o passado e deixar o passado para trás, sabe? Importa é o agora. E sobre isso, o tema do vídeo é a questão da perfeição, né? Tipo, querer ser perfeito também o tempo inteiro e nunca se permitir errar, porque isso também ele barra a gente, né? Isso de não querer errar e ter medo de errar. Então, a minha reflexão é mais essa: façam, tenham consciência, né, do que vocês estão fazendo, mas façam, dê vontade de fazer, de apresentar um trabalho, de fazer qualquer coisa que, tipo, vai ser importante para você, então faça sem medo de errar, porque você pode errar, e se errar, tudo bem, corrija o seu erro, né, tente não errar de novo, e tá tudo certo, que a vida, ela, quando você se prova, você tem aquela sensação, não, eu fiz, sabe? Tipo assim, eu aprendi. E muitas vezes você vai dar o seu melhor e tipo, ninguém vai perceber o que você errou. É muita questão do nosso psicológico. Aí você chega lá na apresentação e apresenta e dá o seu melhor, e aí você vê que você errou tal trecho, ou não citou, ou gaguejou. Só foi um gaguejo, gaguejou só uma vez. E ninguém percebe, sabe? É só você agir naturalmente, passe segurança e que tudo vai dar certo. E é isso, pessoal, sobre imperfeição vídeo. Não tenha medo de errar, porque você vai errar. E se errar, está tudo bem, né? Não se cobre tanto, não se martirize, porque se for com outra pessoa, com certeza você vai ser mais tranquilo com essa pessoa. Então seja tranquilo com você também. É isso que eu quero fazer com esse vídeo. Tchau, tchau, beijo.